Tudo bem com vocês? Então, iremos iniciar mais uma aula, componente curricular e História. Pegue o livro de vocês e abram na página 101, certo? Logo após a explicação do assunto, ela irá explicar a atividade, para que vocês, na hora que estiverem realizando as atividades, não sentirem dificuldades, tá certo? Abram aí na página 101. O assunto de hoje é herança africana. Vamos ver. O povo brasileiro, ele é formado pela mistura de muitas culturas, mas sem dúvida a cultura africana é uma das mais que deixaram riqueza cultural para nós. Por que isso? Devido ao grande número de negros africanos que foram trazidos para o Brasil. Então, a cultura africana é a que mais prevalece, que mais deixou riqueza cultural em nosso país. Olha que legal. Muito bom isso, né? Então, vamos repetir? O povo brasileiro é formado pela mistura de muitas culturas. Mas, sem dúvida, a cultura africana é uma das mais importantes e as que mais deixaram riqueza cultural para nós, devido ao grande número de negros africanos que foram trazidos ao Brasil. Então, Tia Aline não quer que vocês esqueçam isso. Isso é muito importante, certo? A cultura africana é muito importante para nós, tá bom? Heranças africanas. Vamos conhecer algumas heranças africanas na comida. O arroz, o inhame, as frutas, especialmente a banana, o coco, o café, o quiabo, o gengibre, a melancia, o jiló, a tâmara, açafrão, pimenta malagueta e azeite de dendê. Então, essas comidas têm origem africana. É uma herança que eles deixaram para nós. Que delícia! Na música, o ilus, o atabaques, o agogôs, o abês, ou chequerés, os gongues, cuicas e os berimbaus, etc. Então, também na música, eles também têm participação, certo? Na nossa cultura. Herdamos também esses instrumentos africanos, tá certo? Da cultura africana. Na dança, baiano, maracatu pernambucano, tambor de mina, maranhense, samba carioca, gongado mineiro, capoeira, o frevo e etc. Então, aí são algumas danças que também foram herdadas da cultura africana, tá bom? Na religião, o afoxés, o orixás, os xangôs, os candomblés, etc. Lembra no outro vídeo que falamos sobre as religiões africanas? Então, essas religiões que existem no nosso Brasil foram herdadas também da cultura africana. No vocabulário, chequerês, xodó, macumba, tanga, maracutaia e etc. Então, essas palavrinhas, chequerês, xodó, macumba, tanga, maracutaia, entre outras, foram também herdadas pelos africanos, herdadas também da cultura africana. A herança africana. Vamos assistir agora um videozinho para vocês entenderem melhor o que ele acabou de explicar para vocês. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto,
e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, acreditando origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidade,
atividades como o samba e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Pronto. Bem legal, né, gente? Então, agora a tia Lê explicou o assunto, vocês assistiram o vídeo, e agora a tia Lê irá explicar para vocês a atividade que vocês irão fazer da página 102 e 103. Vamos lá? Primeira questão, relacione as colunas. Vocês irão colocar número 1 para comida, 2 para religião, 3 para vocabulário, 4 para dança e 5 para instrumento musical. Então, vocês sabem que a tia acabou de explicar, vocês podem ou retornar o vídeo ou dar uma olhadinha no próprio assunto na página anterior, né? Sobre os instrumentos musicais, as danças, vocabulários, religiões e comidas, tá certo? Segunda questão. Os saberes da medicina tradicional africana estão presentes em remédios caseiros, feitos de ervas e raízes e também em hábitos como os rituais de reza para curar. Primeiro, vocês estão vendo as ervas medicinais e segundo, vocês estão vendo uma rezadeira. Na outra página, vocês irão fazer uma pesquisa. Pesquise com a pessoa de sua família o hábito de usar ervas, raízes e de rezar para curar. Vale recortar imagens ou desenhar. Então, vocês irão conversar com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia, quem puder ajudar vocês aí em casa e irão fazer um desenho ou colagem aqui nesse espaço. Pesquise e compre na feira de sua cidade algumas ervas e raízes e depois organize uma exposição em sua sala de aula. Essa questão vocês não precisam realizar, certo? Podem deixar essa questão sem fazer, tá bom? Terceira questão. Pesquise uma música relacionada à cultura africana e escreva parte da letra nas linhas abaixo. Então, vocês irão pesquisar a música e irão escrevê-la aqui nessas linhas, tá certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a tia Lê. Um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, amores!